E aí pessoal, essa é a primeira videoaula da playlist de Introdução à Biologia. Essa vai ser a primeira playlist do curso de Biologia que eu estou preparando para o ensino médio. E essa primeira videoaula não é porque se trata da primeira videoaula que você pode simplesmente ignorar ou pular essa aula. Pelo contrário, por se tratar da primeira videoaula, você deve prestar atenção porque irá ser apresentado os principais teóricos e as principais teorias que sustentam a biologia. E também vamos fazer um traçado histórico e assim você pode compreender onde você está dentro da história quando tocarmos nos assuntos e nas teorias ou nos teóricos vigentes. Então, vamos lá. Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero fazer um exercício com você. Eu quero que você responda o seguinte: o que é biologia? Ou o que você entende quando escuta essa palavra? Eu quero que você explique, não se consultando no Google ou no livro. Eu quero que você mesmo responda o que você tem agora. Porque eu irei repetir essa pergunta e assim você vai poder fazer um contrassenso entre o que você está respondendo agora e o que você irá responder depois. Esse contrassenso vai ajudar você a compreender como você progrediu dentro dessa disciplina. Então vamos lá, pause o vídeo e responda. O que é biologia? Espero que você tenha respondido, porque isso é importantíssimo para que você não seja apenas passivo em relação à aula, para que você possa também ser ativo em relação ao seu próprio conhecimento. Então vamos lá. A palavra biologia, ela pode ser dividida em dois termos, que significa vida, bio, que significa vida, e logia, que significa estudo. Sendo assim, biologia significa o estudo da vida. A biologia é a disciplina que estuda toda e qualquer forma de vida. Quando eu digo que a biologia é o estudo da vida, é porque vai desde os seres unicelulares, ou seja, os formados por uma única célula, até os seres pluricelulares, ou seja, os formados por duas ou mais células, alguns sendo formados por centenas de milhares ou até bilhões de células. Aqui, como exemplo de seres unicelulares, eu usei a bactéria, algumas espécies de bactérias. Aqui, como exemplo de seres pluricelulares, eu coloquei um ser humano e uma planta. Agora, vamos dar uma contextualizada histórica das teorias e dos teóricos que influenciaram de forma direta ou indireta as ciências biológicas. E vamos começar na Grécia Antiga, há uns 200 anos atrás, antes de Cristo. Vamos começar com um pensador chamado Platão. Você deve estar se perguntando, Platão não é biólogo? Sim, Platão não é biólogo, mas ele é o pai da filosofia. E a filosofia deu origem a todas as ciências. Portanto, compreender o pensamento de Platão e o raciocínio dele é compreender também o que é ciência. Então vamos lá, cada pensador que aparecer aqui, eu vou dar-lhe um codinome. O codinome que eu dei a Platão é Platão, o negador do mito. Por que isso? Porque os pensadores, os atenienses, os gregos, que era onde Platão morava, eles utilizavam muito dos mitos e das crenças para explicar a realidade. Por exemplo, aconteceu uma chuva muito forte e essa chuva inundou uma cidade. Qual explicação os gregos poderiam dar, os atenienses poderiam dar? Eles diriam: estamos adorando o tal Deus de forma errada. Esse Deus se irritou conosco e nos puniu. Essa é a punição que ele está nos dando. Então, o que Platão faria nesse lugar? Platão iria negar essa resposta dada comumente pelos atenienses, pelos gregos. Ele iria compreender como se dá o ciclo da chuva, como se dá o ciclo da água e responder por que naquele local, naquela cidade, aconteceu aquele tsunami. Ou seja, a realidade, ela contém sua própria resposta. Eu não preciso recorrer a uma divindade ou a um mito para explicá-la. E aqui, ainda na Grécia Antiga, nós temos um pensador chamado Aristóteles. Aristóteles também foi grego, ateniense, e ele foi discípulo, ele foi aluno de Platão. Aristóteles é conhecido, o codinome que eu dei a ele é de Aristóteles, o pai da zoologia. Para quem não sabe, a zoologia é uma disciplina das ciências biológicas. A zoologia é a área da biologia onde se estuda os animais, ou seja, Aristóteles deu origem a uma disciplina das ciências biológicas. E essa disciplina estuda a zoologia,
estudos animais no caso. E qual foi a contribuição de Aristóteles? Uma das principais contribuições de Aristóteles foi perceber que os golfinhos são mamíferos. Eles não são peixes. E essa contribuição é aceita até o dia de hoje. E a principal contribuição que ele pode dar a uma visão científica que nós teremos é a seguinte: se você não soubesse que o golfinho, se eu não dissesse para você que o golfinho é um mamífero, provavelmente você não perceberia só olhando ele, porque você veria ele nadando entre os peixes e chegaria à conclusão que se trata do mesmo. Mas Aristóteles estudou de forma aprofundada, de forma detalhada, de forma rigorosa a anatomia, a alimentação daqueles seres vivos e chegou à conclusão de que eles são diferentes dos peixes e de que eles são um mamífero, o que afasta ele dos peixes e coloca ele mais perto, por exemplo, dos seres humanos. Os seres humanos são mamíferos e o conceito do que é mamífero será estudado posteriormente. Agora, saindo da Grécia Antiga e indo para o século XVIII, surge uma teoria de fundamental importância para as ciências biológicas, que é a teoria celular. O que diz a teoria celular? A teoria celular diz que a célula é a base fundamental da vida. Se lembra quando dissemos que a biologia estuda desde os seres unicelulares, ou seja, os formados por uma célula, e os seres pluricelulares, o formado por duas ou mais células? Então, aqui é um exemplo. O que é que eles têm em comum? O que é que a bactéria e a baleia têm em comum? Ambos têm em comum o fato de serem compostos por células. Sendo assim, a teoria celular ela afirma que a célula é a base fundamental da vida. E você deve estar se perguntando, mas e o vírus? O vírus é uma forma de vida? O vírus é uma forma de vida? Você deve estar se perguntando. Se o vírus for aceito como uma forma de vida, então significa que a teoria celular ela cai por água abaixo? Os cientistas que concordam que o vírus é uma forma de vida, eles negam a teoria celular? A resposta é não. Nem os cientistas que acreditam que o vírus é uma forma de vida negam a teoria celular, e nem se todos os cientistas concordarem que o vírus é uma forma de vida, a teoria celular vai por água abaixo. Porque a teoria celular ela diz o seguinte: a célula é a base fundamental da vida, e os vírus eles dependem das células para terem suas funções biológicas ativas, como é o caso da duplicação. Eles necessitam estar dentro da célula para que isso aconteça. Então a teoria celular ela é de fundamental importância para unificar as ciências biológicas, porque desde os zoólogos que estudam os animais, aos botânicos que estudam as plantas, tem como base fundamental a célula, que é a mesma matéria de estudo. Agora, saindo do século XVIII e entrando dentro do século XIX, nós conhecemos o que ficou popularmente conhecido como teoria da evolução. O que afirma a teoria da evolução ou os cientistas evolucionistas? Eles afirmam que os animais sofrem modificações com o passar do tempo. Ou seja, alguns cientistas, principalmente dentro da Idade Média, um deles, o Aristóteles, na Grécia Antiga, ele acreditava no fixismo. O que é isso? Ele acreditava que os seres não sofriam modificações, que os seres eram como eram e eles não eram mutáveis, eles eram seres imutáveis. Ele compunha uma essência. O lobo era lobo porque ele tinha uma essência de lobo. Portanto, a essência não podia sofrer modificações. Então o lobo nunca poderia deixar de ser lobo. O ser humano nunca poderia deixar de ser humano, não importa quanto tempo isso se passasse. E um dos principais que fortaleceram isso foram o cristianismo. Existem passagens bíblicas que corroboram a esse favor de que os seres não sofrem modificações. Mas alguns cientistas, como Lamarck e Charles Darwin, começaram a questionar isso. Lamarck, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros, de importância muito grande dentro da biologia e dentro da ciência em geral, ele foi um dos pioneiros que observaram e que tentou propor a forma como esses seres vivos sofrem modificações. E ele propôs o seguinte: ele propôs a teoria do uso e desuso. Ele acreditava que quando um ser vivo utilizava muito um órgão, ele tendia a ficar cada vez mais especializado, ou seja, se eu usasse muitos olhos, meus olhos enxergariam cada vez mais longe e de forma mais nítida. Se eu usasse ele pouco, ele tenderia a atrofiar. E essa teoria é conhecida como teoria do uso e desuso, porque se eu uso muito, ela tende a ficar aperfeiçoada. Se eu uso pouco, ela tende a regredir. E em contraponto a isso, nós temos a teoria proposta por Charles Darwin. Charles Darwin propôs a teoria que ficou conhecida como seleção natural.
Nós não vamos estudar a teoria da seleção natural de forma aprofundada aqui e nem discutir a diferença do pensamento de Lamarck para Charles Darwin ou do pensamento evolucionista para o fixista. É só uma aula de introdutória para que você possa compreender a historicidade de como se deu esses fatos e as principais teorias que compõem e que sustentam as ciências biológicas. E as teorias que sustentam as ciências biológicas, as principais teorias e que são aceitas até os dias de hoje, é a teoria celular e a teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria celular ela unifica todos os campos da biologia. Porque não importa o que um biólogo esteja estudando, se ele estuda uma bactéria, se ele está estudando o câncer, se ele está estudando a AIDS, ele está estudando, no final das contas, uma célula ou um conjunto de células. E a teoria da evolução também, porque não importa que ser vivo ou que perspectiva de ser eu esteja colocando dentro daquela pesquisa. Eu estou estudando um ser vivo que tem uma similaridade evolutiva, que no final das contas eles vieram de um ser ancestral. Então a teoria da evolução, a teoria celular, são as teorias que unificam todas as áreas das ciências biológicas. Essa foi a primeira aula. Se inscrevam no canal, deixem uma curtida e me sigam no Instagram.